Nós já estamos aqui no papo. Eu quero, inclusive, agradecer nosso querido Carlos Kuntzel, também é o homem responsável pela comunicação do Tribunal de Justiça, nosso querido amigo, jornalista de primeira ordem. E eu estive visitando esses dias atrás, junto com o César Quintas, o doutor Dorival Renato Pavão. Quero agradecer a forma simpática e querida com que nós fomos recebidos, doutor. Foi uma alegria tê-los recebido lá, nessas atividades que nós estamos fazendo, de poder contatar todos da imprensa, receber, abrir as portas do Poder Judiciário para a imprensa, porque a imprensa é um grande canal de comunicador entre o Judiciário e a sociedade. Sim, né? Então é sempre uma alegria recebê-los, né? Não só naquela oportunidade, mas em todas quantas vocês quiserem estar lá presentes, estarei lá para recebê-los com bastante alegria. É uma honra. Doutor, vamos começar lembrando do Paraná, quando o senhor era um grande ouvinte de rádio AM. AM, é verdade, lembro. Era bom? Auriverde. Eu fui dono da rádio Auriverde de Londrina. Você vê, a gente não tinha essa ideia, né? Não tinha essa ideia, de Londrina, exatamente. Era uma das rádios mais ouvidas lá, né? Bastante. A FM ainda não estava consolidada no Paraná, né? Tinha em São Paulo, mas não tinha no Paraná. E a gente ouvia muitas rádios AM na oportunidade, né? E eu me lembro muito bem da Rádio Auriverde. Programa Caipira. Eu ouvia mais os noticiários, né? Mas o programa realmente era mais nessa ordem, né? Nesse ritmo aí, né? Mas depois me parece que outras rádios vieram também, difundiu bastante, né? Sim. E a gente segue adiante e acaba saindo de Londrina, e depois eu acabei não tendo mais. O senhor saiu de Londrina e veio direto para cá? O senhor se formou lá no Paraná? Eu quando tinha ali pelos meus 16 anos, eu entrei no escritório de advocacia lá em Londrina, né? E ali tinham dois professores de direito da universidade, um de processo civil, um de direito civil. E excelentes professores. E eu comecei a trabalhar com eles ali. E ali eu fiquei, eu entrei na faculdade em 75, em 76 eu comecei, pouco antes eu tinha começado a trabalhar ali já, e fiquei até 1980, quando eu me formei. Quando eu graduei, eu vim para Campo Grande. E advoguei aqui por 5 anos, de 80 a 85, né? O senhor aí passou para juiz. Aí em 1985 eu fiz o concurso. Fez o concurso. O primeiro concurso que eu fiz, passei já imediatamente e assumi a magistratura, que são 40 anos já de magistratura, B. Que maravilha, hein? 40 anos de magistratura. Serviço prestado a esse estado, né? É bastante, né? O judiciário sempre é muito solicitado, então você acaba prestando muito serviço, né? Doutor, 40 anos de judiciário, algum caso assim específico que marcou a sua magistratura? Vários casos têm marcado a magistratura, né, no decorrer dos anos, né? Se eu tivesse trabalhado no tribunal, na área criminal, penso eu teria muito mais casos para contar, né? Mas na área civil, sempre os conflitos são envolvendo contratos, são envolvendo direitos relativos à família, etc. Então, são tantos, B. Paulo, são tantos que a gente não faz assim, nenhum destaque, né, de alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu me lembro de um caso que eu trabalhei no crime, né? Quando eu vim para Campo Grande, e houve um assassinato de um menino por dois, salvo engano, policiais militares. E não foi policiais militares, foram com policiais civis, salvo engano, isso. E a ideia deles era de que eles teriam abordado o menino e esse menino teria reagido, eles matado o menino, né? Mas no decorrer da instrução ficou provado que, na realidade, eles foram para furtar o menino. Olha só. Foram para furtar. E no furto, o menino reagiu, eles acabaram matando esse garoto. E eles queriam ir para o júri, né? Na realidade, fazer ser processados, julgados no júri por homicídio, né? Mas aí, nesse caso, ficou patenteado que, na realidade, eles queriam furtar, queriam roubar. Então, eles roubaram
Eles mataram para roubar. Aí desclassifica o crime, né? Vai para latrocínio. Certo. E foi um crime que foi... É muito mais... É muito mais grave a pena. Grave, né? Foi muito mais grave. E a pena foi grave, né? Doutor, eu me lembro há 40 anos atrás, quando eu cheguei aqui, há 50 anos, 10 anos antes dos 40, a polícia ela era formada por indicação, como é hoje, por exemplo, é o funcionário público indicado, tem o quem indica, tem o comissionado. Tem o quem indica. Mas normalmente nesses casos são os casos em que são os funcionários comissionados, porque todos os cargos no Poder Judiciário nós temos a obrigação de preencher pelo menos 60%, salvo engano, com servidores concursados. Né? Isso vai num crescendo até vai chegar um momento em que todos os servidores serão concursados, né? Paulatinamente. Isso é uma regra do CNJ. Então nós temos aí aproximadamente 60% ou 70% até já hoje dos funcionários, dos servidores do Poder Judiciário que são concursados e o restante colocados em cargo em comissão, né? Mas esses cargos em comissão são escolhas pessoais, né? Do administrador e também dos juízes, porque os juízes também recebem esses cargos comissionados. Por exemplo, ele quer um assessor, né? E esse assessor não é concursado, mas é uma pessoa capacitada, né? Então, se ele tiver, se tivermos dentro da cota, é possível fazer a nomeação dele nessa condição de servidor comissionado, né? Que vem puramente comissionado. E o vínculo dele é o mesmo, né? Não é estatutário. A responsabilidade... passa a ser estatutário também, né? Mas a responsabilidade é a mesma, evidente, né? Então, e até é mais simples também, B, porque a exoneração dele é mais menos complicada. É imediata. Então, deu problema, ele está exonerado. O servidor concursado deu problema, você tem que instaurar o processo administrativo, tem que instruir para depois tomar uma decisão. Eu me lembro, e de vez em quando eu brinco aqui explicando a época passada, que para escolher pessoas para a polícia civil da época, porque Campo Grande, há 50 anos atrás... Quando eu entrei aqui em 80, quando eu cheguei aqui em 80, realmente tinha a Polícia Civil. Eu me lembro até da delegacia principal, que era na rua 14 de julho, onde era o Corpo de Bombeiros. Né? Tinha ali a delegacia central, delegacia regional e a roubos e furtos. Tinha a famosa Tora, né? Isso Tora? Já depois com já na minha PM. Depois. Lá na frente. Ali era a Polícia Civil, né? Nesse local, né? Mas eu me lembro na época que a escolha era feita mais ou menos, o senhor vai se lembrar agora, desculpe, é para descontrair pouco um assunto tão sério quanto esse que nós estamos tratando, que o pessoal reunia assim e alguém com poder, né, brincava de pomponeta, neta, petá, perruge, petá, petrim, sai você. Ou então, mais direto, né? Minha mãe mandou bater nesse daqui. Como eu sou teimoso. Aí escolhia um deles, né? Nós não tínhamos naquele tempo um regramento como nós temos hoje, né? Em termos de se fazer realmente seleção mediante concurso público, né? Depois, principalmente depois da Constituição de 88, e aí se tornou então regra, toda acesso ao serviço público é através do concurso, né? Então são realizados concursos hoje. Tanto que nas carreiras, por exemplo, da Polícia Civil, da Polícia Militar, não há essa indicação como tem de servidor puramente comissionado. Eles são todos concursados, o que é salutar também, né? Porque você escolhe, no concurso, a escolha é feita pela capacidade intelectual de cada um. Então não é pelo QI, pelo que indica, né? Então isso é muito mais seguro para a atividade estatal, você ter um servidor concursado e vinculado ao Estado, com todas as responsabilidades que possam, então, fazer com que ele desenvolva o serviço dele da melhor maneira possível. Na visita que eu fiz ao senhor, doutor César Quintas, passando ali pelo corredor que liga a primeira parte com a segunda parte do tribunal, ali existia um
uma espécie de um museu. Tem ainda. Tem ainda? Tem. É que você deve ter passado muito rápido, né? Mas para quem desce da Avenida Leonardo do Carmo para Mato Grosso, esse museu está à esquerda, né? Fica ali. Então nós temos vários artefatos, né? Que foram utilizados pelo Judiciário ao longo dos anos, né? Então, peças históricas mesmo. Eu me lembro que uma das peças fala sobre um tal de doutor, se não me engano, Pacheco, que ele mentia que era juiz. Campo Grande ainda, a Campo Grande não tinha juiz, ele veio para cá, assumiu, prendeu gente, pediu empréstimo, ele foi declarado a prisão dele e ele saiu fugido. Porque essas nomeações, interessante. Essas nomeações eram feitas por Mato Grosso, né? Do Mato Grosso, muito distante Cuiabá. daqui. Então você não tinha ideia, na realidade, de quem era a pessoa, né, realmente que chegava ali. Salvador Pacheco, lembrei o nome parece dele. Que é esse mesmo. E ele chegou em Mato Grosso do Sul, aqui já Mato Grosso do Sul, mas Mato Grosso ainda, né? E se apresentou como juiz e acabou tomando posse e ficou, né? Mas teve um outro que foi no interior também, que não foi aqui em Campo Grande. Porto Murtinho, exatamente, em Porto Murtinho. Esse ficou por longos anos lá, né? Até que descobriram que, na realidade, ele não era juiz e foi tocado de lá, ele fugiu, né? Ele não chegava nem a ser rábula. Eu acho que nem rábula ele era, né? Mas era muito esperto, né? Então... Doutor, o Tribunal de Justiça passou por momentos difíceis esses tempos atrás. Isso. E o senhor assumiu num momento de, eu diria, eu não gosto de usar a palavra crise, porque a justiça são feitas de muitas pessoas. Então não pode 1, 2, 10 causar uma crise. De uma certa forma, ela cria no mínimo um abalo, né? Um abalo institucional muito forte, né? E eu estava vice-presidente nesse momento, eu era vice-presidente em outubro do ano passado. E aí, quando houve toda essa operação que redundou nesse afastamento de alguns colegas, eu tive que assumir a presidência do tribunal, né, interinamente. E que ficava com os dois, ficava com a vice-presidência e com a presidência ao mesmo tempo, mas assim, decidindo as coisas de urgência que tinham que ser decididas naquela oportunidade. Até que depois o desembargador Sérgio, felizmente, voltou, né, reassumiu a presidência, e eu fiquei, então, voltei para a vice-presidência e tomei posse em 31 de janeiro. Mas eu não tive, assim, um período em face disso, de fazer a transição, porque é muito importante a transição, B. Aquele magistrado que vai entrar como presidente, ele já tem sua equipe formada, dos seus juízes auxiliares, e ele precisa conversar com a equipe, com a administração atual, para fazer a passagem dos problemas que existem, de todos os trabalhos que estão pendentes, para a equipe que vai assumir. E nós não tivemos essa oportunidade. Eu tive que assumir sem fazer essa transição, o que dificultou um pouco mais eu ter que tomar agora, praticamente essa transição ser feita durante o mês de janeiro, né, em que a gente ficou tomando conhecimento de quais eram as condições do Tribunal de Justiça em todos os setores, em todos os ramos. E a partir de fevereiro e março agora, que nós então realmente começamos a adotar as medidas administrativas que a gente entendia que poderiam começar a ser implementadas para o Poder Judiciário continuar funcionando, né? Eu fiquei impressionado como é que o afastamento de 5 desembargadores não interferiu no andamento das decisões judiciais. Foi muito bacana. Mas a gente tem um sistema no seguinte sentido. O Poder Judiciário, na realidade, é maior como instituição do que esses eventos que ocorrem eventualmente. O Poder Judiciário é maior, então ele subsiste. E o que nós fizemos? Como foram afastados esses colegas, nós convocamos imediatamente juízes aqui da primeira instância para trabalharem nas mesmas câmaras que eles estavam.
Então, eles receberam os processos desses colegas que estavam afastados, e continuam ainda 4 deles afastados, e eles continuam julgando os processos em substituição. Né? Não são desembargadores, mas são juízes convocados de segundo grau. E o serviço continua fluindo normalmente. Então, isso não deu solução de continuidade a esses processos que estavam nos gabinetes, e as câmaras puderam funcionar normalmente. Então, não houve paralisação, né, do serviço judiciário de segundo grau, pelo menos. Que maravilha. Né? Nós temos que ter esse sistema para poder comatar essas situações que existem, que possam existir, e dar continuidade, porque o serviço judiciário não pode parar, né? Doutor, o oficial de justiça, que é os pés da justiça. É o longa-manos do juiz. Longa-manos. É aquele que está lá cumprindo a própria decisão do juiz, como se juiz fosse naquele local. Sim. Né? E eu vi hoje no noticiário, inclusive estão aí nas vários sites, de que não conseguem encontrar um ele é afastado, mas mesmo assim ele continua sendo conselheiro do Tribunal de Contas. Pois é. Por que isso acontece, doutor? Não é isso. O fato é que a pessoa que vai ser citada, que vai ser figura como réu numa ação, sujeito passivo numa ação, ele tem que ser citado. Agora, o motivo pelo qual esse fato aconteceu e não foi encontrado, nós estamos apurando. O que houve é que o juiz do caso, que é um juiz substituto de segundo grau, por sinal, determinou que fosse feita a intimação dele, e não foi encontrado, infelizmente, em que pese esteja usando o sistema de monitoramento. Mas aí as medidas estão sendo tomadas, no sentido de que possa haver a localização dele, né? Então, informações foram solicitadas por diversos órgãos, através de informações que possam chegar e poder dar o local dele. Mas eu quero crer que isso seja um fato momentâneo da parte dele, e eu acho que ele, como conselheiro que é ainda, ele vai acolher, vai comparecer e acabar recebendo a intimação pessoalmente ainda, né? Eu acredito nisso. Agora, a imprensa ajuda muito em relação a isso, né? Porque ontem mesmo as informações de que existia um show na Expo Grande, e que um dos cantores, aliás, um cantor nacional de grande projeção, né? O Mato Grosso, meu amigo pessoal, inclusive, falou assim, agradeceu, ele não deve estar sabendo do que está acontecendo, falou, meu amigo, grande conselheiro do Tribunal de Contas, está aqui assistindo. Mas a amizade continua, né? Sim, verdade. Paulo? Apesar desse fato que está sendo objeto de apuração, a gente não pode fazer nenhum pré-julgamento a respeito da prática do fato imputado, a amizade continua. Então, não podemos deixar de ter amizade pura e simplesmente porque ocorreu um ato em que ele está respondendo a um processo. Enquanto não houver a decisão judicial dizendo que ele realmente cometeu o fato, né, a presunção de inocência prevalece, isso para todos eles, né? Então, continua sendo amigo, a despeito disso, continua sendo amigo, né? Então, claro. Tem que esgotar todas as instâncias, né, doutor? Exatamente. Você não vai perder a amizade em função de um fato que ele está sendo objeto de apuração por um suposto crime que ele cometeu. Então, doutor, como fazer para a justiça andar mais rápido? Porque todo mundo fala, a justiça é muito lenta, mas eu peguei uma notícia do jornal O Estado de São Paulo e calhou, né, da sua honrosa visita ao nosso programa. Lá, um acusado esperou 45 anos para ser declarado inocente. Eu vi isso, estava assistindo a entrevista ali fora. O sistema judicial ele funciona com base na apresentação de provas a respeito da culpabilidade de alguém. Então, esse caso não aconteceu aqui, aconteceu nos Estados Unidos, né? No Japão. No Japão.
No Japão. Então, as penas são bem maiores, evidentemente, do que aqui. Aqui você tem uma limitação temporal de cumprimento de pena. E ele é, na realidade, processado e condenado com base naquelas provas que foram produzidas. Agora, Sim. o problema está na origem dessas provas, no vício delas. Porque há um sistema todo de apuração dessas provas, feitas pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, se for o caso, pelos técnicos que apresentam seus pareceres, pelas testemunhas que teriam presenciado o fato. Mas pode acontecer que haja uma falha nesse sistema, no sentido de essas provas não serem absolutas e verdadeiras em relação ao fato cometido. Muitas vezes até por vingança, por ato da própria instituição que apura o fato em si, oculta provas ou coloca provas que não são reais, e acaba ocorrendo a condenação. Então, o sistema judiciário não é perfeito. As condenações podem existir, e eu digo isso na área penal, né? A condenação pode existir apesar de o réu ser inocente, o que é um fato grave. É um fato grave. Então, isso pode ocorrer em todos os sistemas de judiciários do mundo inteiro, não só no Brasil, não só no Japão, não só nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, muitas vezes a gente vê muitas das situações em que o indivíduo não cometeu o crime e foi acusado pelo crime. Sim. Em função de homofobia, etnia, uma série de coisas que influenciam muitas vezes nessas provas, entre aspas, que foram apresentadas em juízo. Esse é um problema sério que a gente tem que enfrentar, mas é bem por isso que o juiz tem que ter uma postura bastante independente, imparcial, e ser um juiz também que possa ser proativo no processo. Sim. Não só esperar que as partes tragam as provas para ele, mas ele, tendo em vista o fato, às vezes muito grave, ele determinar diligências para que essas provas já apresentadas possam ser elas mesmas contrastadas no próprio processo e levar a uma outra conclusão. Então, isso vai depender de cada caso concreto, evidentemente, mas depende também muito da postura do juiz em simplesmente não ficar como um sujeito passivo, recebedor apenas da prova, para, com base nela, julgar. Uma prova que muitas vezes não é uma prova real, como aconteceu nesse caso aí do Japão. Né? Doutor, o direito consuetudinário, O que tem ele? Qual é a diferença entre o nosso sistema e esse sistema utilizado principalmente nos países anglo-saxões? Nós estamos vivendo hoje um sistema que não é o sistema do civil law, que é baseado no direito civil, e também no sistema do common law, que é da lei comum, que é o sistema do direito consuetudinário. Certo. Então, nos Estados Unidos, na Inglaterra principalmente, de onde veio o sistema do common law, ele é firmado com base em precedentes. A jurisprudência é firmada com base em precedentes, mas é diferente do Brasil. Porque aqui no Brasil, o nosso sistema de precedentes, criados a partir do Código de Processo Civil de 2015, é um sistema em que o tribunal, primeiro, ele recebe o processo, dá um andamento específico, uma tramitação específica para aquele processo, com certos requisitos, para que a decisão ali tomada seja vinculativa para todos os demais tribunais do país e juízos de todo o Brasil. Então, o juiz daqui passa a decidir com base nesse precedente firmado, que é de observância obrigatória. Tá? No sistema do common law é diferente. Lá não existe essa formalização, essa formalidade da formação dessa jurisprudência. O juiz decide lá, e não há nenhuma determinação de que essa decisão dele seja precedente, mas pela tradição deles, eles verificam o seguinte, que uma vez que aquele juiz tomou aquela decisão, um juiz comum, não precisa ser em tribunal não, um juiz tomou uma decisão, outra decisão no mesmo sentido posterior, outro fato no mesmo sentido posterior, ele vai obedecer àquele anterior. Então, e não existe uma legislação específica estabelecendo o direito das partes.
Aqui nós temos a legislação estabelecendo o direito das partes, mas nós temos a formação desses precedentes com base em decisões dos tribunais superiores. Lá não precisa isso. Lá o precedente é observado depois daquele primeiro que foi julgado. E aqui nós temos a necessidade de se formar os precedentes com base num regramento próprio para só depois ser aplicado. Então aqui a gente cria antes para aplicar depois. Lá eles aplicam depois. Obedecem a um costume. E obedecem a um costume que já vem uma decisão que, no mesmo sentido que eles vão obedecer e que vão dar sequência a isso. Eu estou conversando aqui com o doutor Dorival Renato Pavan, que é o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Vou explorá-lo além além do possível, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade de receber um presidente Tribunal de Justiça numa emissora de rádio. E eu agradeço o senhor por esse acesso, até porque isso daí encurta muito o caminho entre a justiça e quem estiver nos ouvindo. Isso é muito importante, porque uma das minhas pretensões é realmente encurtar esse caminho entre o judiciário e o cidadão. Né? B, eu queria aproveitar e parabenizar o Dr. Pavan pela criação do Sejusc da Saúde. Isso vai facilitar muito, né, a composição entre o SUS, os planos de saúde. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto, né, que está começando agora, né? Está começando agora, porque esses centros judiciários de resolução desses conflitos são muito importantes, porque eles atuam de uma forma que possa dialogar diretamente com as partes interessadas, né? Então, os Sejuscs são importantes porque naquele local, na sua estrutura, no seu funcionamento, todos os interessados comparecem e não vem para litigar, vem para negociar, vem para compor. E a composição é muito mais fácil de ser conseguida do que você primeiro colocar em litígio para depois discutir um acordo. Não, o litígio pode vir depois, mas aqui no Sejusc o acordo vem antes. Então, isso em qualquer área, né, da saúde, o que for estabelecido. Nós estamos criando outros Sejuscs também, né, para fins de que a gente possa facilitar esses meios de composição através do diálogo, através da mediação, através da conciliação, e obter uma resposta muito mais rápida e razoável. Então, isso é importante porque nas negociações, em especial com o poder público, muitas soluções podem ser adotadas e resolver o caso imediatamente, aí, ao invés de se esperar anos para poder ter acesso a um medicamento ou a uma cirurgia que possa ser necessária para o cidadão. Doutor Pavan, a polícia prende e o delegado autua. Aí remete os autos à justiça. E lá se faz um outro inquérito. Se ouve tudo aquilo que já foi ouvido, não é? E tenta se apurar uma outra verdade. Porque isso não interfere na rapidez. Não é isso, B. Isso é necessário por força do contraditório. O contraditório é uma das mais importantes ferramentas, vamos dizer assim, que balizam a atividade do juízo, né? Você não pode processar e julgar sem que a parte seja ouvida e sem que ela tenha direito à prova. Essa prova produzida na fase policial, que ela é relevante, evidentemente, ela é trazida para o processo e com base nessa prova inicial é que o juiz recebe a denúncia para poder processar. Agora, toda essa prova que foi feita no inquérito policial, ela é às vezes feita sem o contraditório. A polícia apura, mas apura unilateralmente, nem sempre com a participação do acusado. Quando essa prova vem para o processo, é que o acusado tem a oportunidade de contraditar essa prova, no sentido de que ele vai fazer aí a sua defesa e mostrar que as provas produzidas não são aquelas exatamente como deveriam ser, em razão daquelas outras provas que agora sim ele apresenta
no processo que ele está respondendo. Aham. Então, o processo é um processo sempre movido pelo contraditório. Se não tiver o contraditório, nós não temos um processo válido. E ali que é nesse momento, em juízo, que o réu é ouvido. Uhum. É em juízo que ele produz as provas dele. E é ali em juízo que ele é sentenciado. Então, aquelas provas coligidas no inquérito policial são relevantes? Evidentemente que são. Trazem muitos elementos de convicção. Mas elas têm que ser submetidas a esse contraditório, que só se opera no processo judicial. Por isso que é como se fizesse, não é que vai refazer a prova está feita na inquérito policial, mas o réu tem o direito de contraditá-las. Qual a modernidade que o senhor pensa para o Tribunal de Justiça sob a sua presidência? Não há nada mais moderno do que a informatização completa do tribunal, né? Então nós estamos trabalhando com uma perspectiva de trazermos aqui para Mato Grosso do Sul a substituição do sistema atual, que é o ESAG, Sistema de Automação do Judiciário, por um outro sistema que se chama Sistema EPROC, que vem lá do Rio Grande do Sul. E é um sistema interessante, B, porque ele trabalha com inteligência artificial generativa. Ele vai aprendendo sozinho as rotinas, né? Hoje, você tem um processo, o juiz dá um despacho, esse despacho vai para a mão do escrivão, o escrivão expede o mandado entrega ao oficial de justiça, o oficial de justiça sai para fazer o cumprimento dele, demora um tempo, certifica, devolve aquele mandado, começa a correr um prazo de defesa, vem a defesa, junta documentos, manda ouvir o réu. Você veja o tempo que esse processo demora, porque se isso tudo fosse na sequência, um dia atrás do outro, seria rápido. Mas não é. Entre um ato e outro, passam-se dias, às vezes passam-se meses. Anos, muitas vezes. E o que vai acontecer? Então, e o processo demora. O que vai acontecer com esse sistema que nós estamos trazendo para cá agora? O juiz dá o despacho e o sistema, através da sua inteligência artificial, ele vai produzindo todos esses atos automaticamente. Automaticamente. O único fato que vai existir é que o mandado tem que ser entregue ao oficial para o oficial cumprir, quando não for feito por via de cartório, de correios. Publicação. Né? De correios, né? Mas então, dá-se essa decisão, começa-se a cumprir essa decisão e todos os atos que são posteriores, o sistema vai fazendo automaticamente. As intimações, ele já recebeu a resposta do réu, ele já publica que houve a resposta do réu, já intima automaticamente o autor para contraditar aquilo. Então, nesse tempo todo, o processo vai tramitar de forma automática, sem perda de dias, porque juntou imediatamente a intimação, e isso vai fazer com que o tempo do processo seja muito mais curto do que aquele atual. O juiz só recebe o processo, vai receber o processo praticamente, para dar uma outra decisão, já uma decisão ou é para sentenciar, ou é para deferir provas, ou é para realizar audiência de instrução e julgamento. Doutor, às vezes o processo fica parado no cartório esperando conclusão. Né? Muitas vezes a gente, como advogado, tem que ir no cartório, manda concluso. Essa é uma coisa, isso é o que eu denomino tempo morto. Você tem que ir lá pedir para fazer concluso para o juiz. Ali, nesse sistema, não vai ter que pedir, porque o processo já vai estar concluso para o juiz. Então vai encurtar o caminho. Já vai estar concluso, está na fila dele, né? E vai voltar para a fila dele, na realidade, só quando ele tiver uma decisão para dar. Enquanto os atos de intermédio, né, que existem entre o despachar inicial e receber para sentenciar ou fazer prova, todo o sistema vai operar automaticamente sem perda de um dia sequer de prazos. Doutor, eu fico vendo muitas vezes, o juiz tem ali centenas de processos para serem despachados. Ele termina aquela sentença, já tem outra, tem 2 centenas, ele não acaba nunca isso. Isso deve causar um desgaste emocional muito grande no profissional. De Paulo, é o seguinte, esse é um dos principais pontos da minha administração. Sim. O que eu posso dizer é o seguinte, o que eu estou vislumbrando é que ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, não foram feitos investimentos necessários na justiça de primeiro grau. Eu digo no sentido desse investimento no campo de pessoal. Lá na base. Na base, de campo de pessoal.
o maior número de juízes, o maior número de assessores para os juízes, né? Servidores também. E o que faz com que isso vai decorrer disto? Vai decorrer que esse juiz que está lá no interior, ele não tem condições de despachar e sentenciar os processos que estão lá com ele. Nós temos comarcas aqui que tem 6, 7 mil processos por juiz. Eu estava conversando ontem com o juiz de Paranaíba e está desesperado. Questão com... Já teve juiz que surtou por causa disso? Tivemos. Infelizmente tivemos. O doutor, foi aposentado. Em Três Lagoas tem uma vara só do juizado, se não me engano, né? E está sobrecarregado. Os juizados foram criados para poder serem resposta rápida para a sociedade, né? Para o cidadão. Infelizmente não está acontecendo mais isso. Isso foi lá no começo. Lá no começo. O juizado tem tantos processos quanto tem os juízes da justiça comum, o que é inadmissível, porque ele deveria ter um número de processos tão reduzido que ali a resposta seria muito mais rápida, e não está acontecendo isso. Então, nós temos pontos realmente de estrangulamento da prestação judicial que nós vamos atacar, estão atacando. Por exemplo, nós começamos a fazer mutirões para pegar algumas varas da capital, iniciando na capital, para fazer com que um juízo tinha 7, 8 mil processos paralisados. Então, um mutirão ali para poder atacar esses processos e esses processos serem decididos. E criar nós temos os chamados núcleos 4.0, criados pelo Conselho Nacional de Justiça, em que você destaca determinados juízes para poderem atuar em determinadas varas, né? E juízos, e ali eliminar o maior número de processos possíveis, né? Mas isso depende de juiz também aceitar participar do núcleo ou dos mutirões para atacar aqueles processos que estão acumulados, porque ele já tem os próprios processos dele, né? Esse sistema, então, é um sistema que está me causando muita angústia, porque eu quero resolver a situação dos juízes de primeiro grau. Por exemplo, foi conversar comigo agora há 2 semanas os juízes da vara de família e sucessões. Está praticamente inadmissível se permitir que continue o estado que está lá, porque o processo de sucessões ele é um processo demorado. Sim. E ele toma tempo. E o juízo e os processos de família são processos que têm que ter julgamentos rápidos, decisões rápidas, né? E isso um atrapalha o outro. E eles estão acumulados. No que nós temos que fazer? Desacumular, né? Tirar as varas de sucessões das varas de família, permitir que as varas de família fiquem só com elas e sucessões com outras. Mas para isso nós precisamos de investimento, precisamos de orçamento, porque isso atinge pessoal. Então, permeia sempre pela questão orçamentária também, de atuar. Se fosse por mim hoje, se eu tivesse orçamento, posso dizer o seguinte, Pedro Paulo, todos os juízes de primeiro grau, todos, já teriam os seus assessores qualificados, mais 2 assessores pelo menos, para poderem ajudar nos despachos e também fazer propostas de criação de mais varas, mais juízos no Estado, para desafogar aquelas comarcas que estão realmente com bastante concentração de processos, e que são muitas. Para você ter uma ideia, no início da minha gestão, nós tínhamos 880 mil processos paralisados em primeiro grau. E hoje, eles estão com 1.053.000 processos paralisados. Não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Apesar de todo o trabalho que os juízes desenvolvem. Os juízes desenvolvem um trabalho hercúleo. Trabalham diuturnamente, mas não conseguem dar vazão à demanda. Nunca vai chegar no 0 a 0. Só se houver, Paula, muito investimento mesmo em primeiro grau. Só. Ou seja, nós pulverizamos de uma tal maneira todas as comarcas com juízos suficientes para atender a demanda. O Estado está crescendo, o Estado está trazendo indústrias, está trazendo estruturas enormes aqui que demandam também crescimento populacional. E crescimento populacional gera maior número de demandas. Então, cresce o Estado, mas o judiciário fica do mesmo tamanho. E aí o judiciário não consegue sustentar esse Precisaria núcleo de trabalho. Quantos juízes hoje para falar assim, olha, nós vamos
trabalhar com X juízes hoje em Mato Grosso do Sul para fazer a coisa chegar pelo menos perto do 0-0? Fora os juízes que estão já concursados e que tomaram posse, foram 14, eles vão entrar como substituto, eu precisaria eu não posso te dizer ao certo, né? Mas eu pretenderia ter pelo menos mais 25, 30 juízes, pelo menos, para atender a demanda. E qual a dificuldade? Concurso público e dinheiro, porque quando você faz um concurso e admite o juiz no seu quadro, você tem que pagar. Se você não tem orçamento, você não pode pagar. Então precisa de orçamento, né? Aí o juiz processa porque não recebeu. Doutor, obrigado por ter vindo ao nosso programa. Foi uma honra, foi um prazer receber. Aliás, não foi uma entrevista, foi uma aula hoje para todo mundo entender, não é, como funcionam as coisas que muitas vezes a gente mesmo critica, mas não conhece internamente como as coisas deveriam ser e como elas estão. Isso que é importante, B, porque a população fica muito distante do judiciário, né? E ela não entende o funcionamento. Então, quando se vem e se tenta explicar como funciona e mediante essa pretensão de aproximação do judiciário com a população, isso é relevante para o próprio poder judiciário. Porque o judiciário vai se fazer entender. Né? Ele vai se fazer entender. E não vai ser aquele bicho de 7 cabeças que muitas pessoas têm. Né? É engraçado, né? Tratado de uma forma hermética. É hermética. Então, não é isso. Né? O judiciário não é isso. Como o executivo não é, como o legislativo também não é. Né? Nós prestamos um serviço para a população. E a população tem que estar sabendo como o judiciário é, como ele age, como é que ele internamente, né? Quais são as suas estruturas. Então, isso é muito importante, né? Eu fico feliz com isso, porque isso valoriza o jornalismo e o Carlos Kuntzel nos representa. Carlos Kuntzel sempre está lá, doutor, tem entrevista aqui, tem entrevista lá. Eu falo, não, eu vou porque eu quero na realidade, demonstrar o que é o judiciário, né? Como ele funciona, como ele trabalha e realmente para a gente ter... dos seus ouvintes agora, que são mais de 1 milhão de ouvintes, que eu sei que 1.350.000 mil ouvintes. Parabéns, né? Pela rádio, pela difusora, pelo seu trabalho, né? Pela forma como você vem tratando aqui o rádio, né? A estrutura nossa ainda está deficiente. Ainda falta mais. Imagina a minha. Imagina a minha. Se você está no sistema, está no setor privado, está deficiente, imagina a minha no setor público, né? Como é que vai estar, né? Falta orçamento também, né? Falta orçamento, né? Mas é sempre uma alegria, B. E tantas vezes quanto vocês quiserem aqui, quando fatos novos surgirem, quando alguma coisa diferente estiver acontecendo, vamos conversar, vamos debater, vamos expor, vamos demonstrar, né? E está sujeito ao escrutínio também da própria população, sem dúvida alguma. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado, volte sempre. Obrigado, P. Obrigado, GG, né? Índio. Índio. Oswaldo, né? Pela recepção, pela calorosa recepção. Obrigado, Carlos A formalhana como tratou aqui, né? Essa reportagem. Muito bom. Muito obrigado, B. Obrigado. Nós quem agradecemos. GG, chegamos ao final do programa de hoje. Chegamos ao final, B. Foi uma aula maravilhosa que esperamos que ela aconteça sempre, não só aqui, mas em todas as outras emissoras, né, em todos os órgãos de imprensa, porque é muito bom a gente conhecer, né, como funciona, os limites e talvez conhecendo tudo isso a gente possa, em caso de disputas, abreviar tudo isso fazendo um acordo. Que não é a grande palavra da justiça, doutor? Dizem que mais vale um bom acordo que uma boa demanda, né? Mas a composição sempre é interessante, né? Exatamente. E eu acho que é isso mesmo. O acordo tem que ser feito. Obrigado.
GG, Opa! amanhã 6h30, nós de embora. volta, né? Isso. Obrigado, Índio, obrigado, Ô, B, doutor. lembrando da difusora, o diretor Gatti tá ali fora olhando pra nós, falou pra falar que hoje vai ter João Haroldo e João Betinho. Haroldo e Betinho. Lá na Arena exposição. Pavão tá convidado lá pra participar da arena com a gente. Vai ter carreteiro, Oi, churrasco e muita conversa. Muita moda boa. Eu sabia música. que meu neto tem o meu neto de 8 anos tem um empreendimentozinho lá, né? Ah. Ele tem lá a Livraria do Dudu. Eu vi. Eu vi. A Livraria do Dudu. Ele vende livros infantis ali, né? olha só. Ele começou Legal. assim, um empreendedor. Só que não é ele que faz, evidentemente, é a mãe dele, né? Aham. Mas ele participa ativamente na venda ali, fica ali vendo e tal, né? É interessante. Começando o empreendedor, né? Isso, Desde o legal. início, né? Eu prometo que eu vou visitá-lo. Tá bem ali perto do Coco Bambu, bem ali na frente, né? Ele tá, assim, entusiasmado com a ideia, né? Tá Legal. muito legal, né? Parabéns. Valeu, obrigado.